Olá, tudo bem? Eu sou Lívia, sou aluna da Univasf, aqui do Polo de Jaguarari, e atendendo a proposta da disciplina de Etnobiologia, estou aqui para entrevistar o meu amigo Gessione Araújo Bezerra, né, que é professor atuante, está concluindo agora a graduação em Pedagogia, né? Eu escolhi Gessione porque, né, ao meu ver, Gessione, além de todo o conhecimento científico, acadêmico, né, que ele tem, da bagagem que ele tem de conhecimento, ele também tem esse olhar sensível, né, no que diz respeito à natureza, à flora e à fauna. Boa noite, Gessione. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Gessione, para começar, eu queria que você nos dissesse qual era a sua concepção da natureza, da flora, da fauna, né? Quando criança, quando pré-adolescente, como você via tudo isso? Bom, primeiramente eu quero agradecer todas as palavras que você disse, né? É uma honra também estar aqui com você nessa entrevista. Mas assim, sobre relação ao contato com a natureza, eu tive esse contato realmente desde pequenininho, como diz a pergunta que você acabou de fazer, e em relação, porque minha mãe dentro de minha casa, ela criava muitas as plantas, né? Então todo canto que eu passava tinha uma planta. Era uma planta, era dentro da cozinha, era no muro, era na frente da casa, na sacada, enfim, em vários locais. Então assim, eu tive bastante esse contato em relação com as plantas dessa forma, porém, esporadicamente. Apesar de ela existir dentro da minha casa, para mim era só como se fossem enfeites e mais nada. Porque até o certo momento daquela época, né, das crianças de antigamente, nós vimos as plantas como se fosse algo de enfeite, só isso, como se fosse um objeto inanimado. Né? Não tinha aquele conhecimento mais profundo, sensível, aquela sensibilidade de chegar e olhar para as plantas e observar. E aquele todo cuidado que minha mãe tinha, como por exemplo, minha mãe tem aquele cuidado, né, de colocar água nas plantas, de limpar, podar algumas de vez em quando, tirar algumas partes das folhas que estavam mortas, né, para que ela pudesse crescer fortes, grandes e bonitas, colocar também algum tipo de adubo, ela tinha tudo isso. Já eu não, quando eu olhava eu dizia, é uma planta, é um objeto inanimado, que até então esse nome a gente também não usava, né, ficava lá parado lá, e só vi quantas vezes eu tropecei no caqueiro, eu quero dizer, bicho, quebrou uma planta, caiu estava dentro os restos com tudo, só isso, mais nada. Era esse conhecimento que eu tinha como criança, assim como todos os meus colegas também. Porque apesar de morar num local onde a gente fica muito perto da Caatinga, que é o distrito de Pilar, não é isso? E que a Caatinga é muito perto aqui da comunidade, mesmo assim eu não tinha esse contato. A não ser que fosse, quando a gente ia para como chama o mato naquela época, caçar umbu, ou brincar de alguma coisa, né, de bicicleta no meio da rua. Mas tirando isso, a gente não tinha esse contato, a não ser a esse ponto. Entendo. Então, Gessione, continuando, levando agora essa questão para o seu lado profissional, né? Eu sei que quando as crianças elas chegam na escola, elas já levam uma bagagem, né? Com relação a tudo, né, das suas vidas, né? O conhecimento que aprende no seio familiar, na comunidade, elas já levam, né? E aí, né, eu quero que você diga aqui pra gente o que elas, né, qual é o conhecimento delas em relação a essa questão mesmo que você acabou de falar, as plantas, os animais, como elas chegam na escola, né, o que elas têm, qual é o olhar delas diante disso? Olha, Lívia, sobre essa questão do conhecimento que essas crianças têm, realmente elas carregam, como todos nós seres humanos carregamos, né, é um conhecimento popular, né, uma coisa cultural que ao chegar na escola vai ser explorado de forma mais eficaz. Mas assim, o mesmo conhecimento que eu percebi dessas crianças, apesar da educação, né, porque uma coisa é eu ser criança, outra coisa é a educação 10 anos atrás, 10 ou 20 anos, tudo isso muda, então há uma transição, né. Mas ainda mesmo com essa transição, eu ainda percebia que as crianças não tinham esse contato em relação com a natureza. Pelo contrário, a tecnologia veio para tirar isso. E o contato observa-se mais quando era cobrado em relação aos livros, né? Você tinha um livro que cobrava,
que pegava uma folha para dessecar, colocar ali para secar, que chama esse processo, né? Mas assim, o contato que eu vi de antigamente, quando eu estava na sala de aula, é que as pessoas pegavam uma folha, botavam no caderno, quem nunca fez isso, e pintava para fazer umas pinturas coisa artística. Que até nós desenvolvemos um trabalho artístico. Nossa, de certa forma, descontextualizando. Descontextualizando, né? Tudo. Mas, vindo para agora, né, depois de muitos anos, eu agora não como discente, mas sim como docente, eu pensei assim, não, tudo muda, querendo ou não, tudo vai mudar, né? Mas só que eu percebi o quê? Que o contato ficou mais distante ainda. Se eu achava naquela época que as plantas eram vistas como enfeites em objeto inanimado, para eles nem isso. Né? Porque na minha época a gente pegava o feijão, colocava dentro do algodão para germinar. Quem nunca fez isso? Quem nunca fez esse trabalho? Né? Já agora, nem isso. Não sei se é a questão de cultura que prevaleceu e modificou de forma diferente, ou se elas que perderam essa sensibilidade, ou se são os professores que realmente não cobram. Mas há uma dúvida, há uma incógnita, né? Nesse processo que até então, quando eu vim perceber, aí a gente teve que trabalhar de forma diferente. Mostrar, mas até então o contato em relação à natureza, fauna, flora, era muito complicado. E no decorrer do tempo se complicou mais ainda, ficou mais difícil ainda. Gessione, eu entendo, né? Tudo isso que você acabou de falar, eu sei que eu também tenho filhos, não estou atuando numa instituição formal, né, hoje em dia, mas eu dou aulas também aqui em casa, de aula de reforço, e sei como é que é essa visão. De certa forma, eu sei que a tecnologia realmente ela tem afastado cada vez mais, né, as crianças desse contato, né? Mas assim, eu quero saber se você realiza projetos em sala de aula, né, que traga, né, que faça com que as crianças elas coloquem essa coisa assim, essa questão para fora, se realmente, né, qual é o conhecimento, né, o que elas sabem sobre a natureza, se elas realmente se preocupam com o meio natural. Você realiza projeto nesse sentido? Para resgatar, né, essa falta, como eu acabei de dizer, em relação à natureza, ao meio ambiente. Então, o que acontece? As crianças têm essa distância, né, do meio ambiente, assim como você vê no mundo todo, né? A tecnologia veio, né, para nos favorecer, dar uma comodidade bastante, né, um comodismo, né, no certo ponto, e ao mesmo tempo facilitar tudo. Porém, né, distanciou muito de tudo. Então, o que acontece? Realizo sim os trabalhos dentro da sala de aula, né, para os alunos, para que possa resgatar e ter esses contatos, né, com a natureza, já que se faziam tão distantes, não tão presentes a eles, né? Tem até um site que eu entro, né? E um projeto que chama Escola Verde, né? Que é filiado realmente também a algumas instituições, a Univasf, que tem como objetivo, né, de resgatar, né, e até inserir nesse meio educacional a questão da sensibilidade, a importância do meio ambiente, não só na questão da fauna, mas da flora, mas em todo o contexto geológico também, né? Biológico, aliás, né? Entendi. Interessante, né? Ok. Então, aplicado o projeto, qual foi as conclusões a que você chegou? Você sentiu que há uma sensibilidade das crianças? No início você já me disse mesmo que vê, que percebe que as crianças elas estão cada vez mais, né, distantes por conta, não sabe se por conta, a tecnologia de certa forma ela tem tem causado isso, né? Mas assim, né, por bom e às vezes para ruim, né? Mal usado, né? Exatamente. Mas assim, né, as crianças, geralmente elas se encantam muito, né, pelos animais, né? Eu não sei se trata como objetos que né, tá satisfazendo, sei, uma vontade, sei lá, uma companhia, ou se é realmente que de forma inconsciente, se há uma preocupação delas mesmo, tanto no que diz respeito aos animais e às plantas. Então, no final dos projetos que você costuma aplicar, você sente que fica alguma coisa, sente que há um aprendizado em relação a isso, há uma preocupação depois, por mais que sejam tenham idades muito ainda, de idade pouca, se eles conseguem captar essa coisa, essa preocupação mesmo com o meio natural? Assim, a gente percebe, filha, que a preocupação em relação ao meio ambiente deveria ser a todos, né? E com todos, mas infelizmente não é assim que as coisas funcionam.
como realmente acontece, né? É lamentável, mas é assim que as coisas acontecem, é a realidade. Mas, e também existe uma diferença entre aquele público, né, digamos assim, as crianças, adolescentes e os adultos, né? É verdade. Existe essa acessibilidade diferente dos três termos em relação aos três tipos de geração, né? De gerações, aliás. Mas, assim, eu percebi, eu apliquei, também me reciclei, fui atrás também de me reciclar, de estudar, né? De obter mais conhecimentos, né? Para poder passar isso, porque a geração, como eu disse, é diferente da minha época. Então, querendo ou não, tive que usar também a tecnologia para que eles pudessem, a meu favor, e ao favor deles também. Para que eles pudessem também se interagir e entender isso. E sobre a questão da sensibilidade, realmente fica um aprendizado. Mas de início, você é notável, é notório dentro da sala de aula que eles olham a planta, né, a parte da flora, como se fosse um objeto inanimado, uma coisa qualquer que não tem vida, que para eles se importar tem que ser que nem o da fauna. Eles têm que andar, têm que movimentar, têm que sentir dor, têm que fazer necessidade. Aí isso para eles é visto mais como se fosse importante, porque eles estão vendo se movimentar. Eles estão vendo, como é que chama? Como se fosse uma forma de vida. E as plantas eles veem como se fosse um objeto, como se fosse algo que estaria só para enfeitar e mais nada. Então foi trabalhado corretamente para que eles pudessem entender que as plantas se alimentam através da fotossíntese, que precisa do sol para que possa crescer grande, forte e bonita, com as raízes todas fortes, com caule e tudo mais. Coisas que eles não tinham conhecimento. Parecem fáceis para a gente, mas para eles não. Entendi. Bom, achei muito interessante, viu, Jacione? Eu escolhi você, não foi à toa não, porque eu sei que você tem sempre propriedade naquilo que você fala, né? E eu particularmente gostei bastante, né? Então, está chegando ao fim a nossa entrevista. Espero ter atendido a proposta solicitada pela professora de etnobiologia, né? Deixo aqui o meu muito obrigada e, antes de mais nada, quero ressaltar que estamos aqui relativamente próximos, mas tivemos os devidos cuidados com a questão da pandemia, né? Nós passamos álcool em gel, não estamos de máscara agora, no momento, porque senti que ia atrapalhar um pouco a questão da fala, do entendimento, mas estamos nos cuidando, viu? Boa noite e até mais. E use máscara, viu?